Você sabia que existe uma doutrina dentro do mormonismo que afirma que só os mormons herdarão o mundo no fim dos tempos? Sim, você ouviu direito. Uma crença tão polêmica, tão chocante, que muitos preferem não tocar nesse assunto. Mas ela existe. Afinal, de onde vem essa ideia? É realmente isso que eles acreditam? E o que essa doutrina significa para os bilhões de pessoas que não fazem parte dessa religião? Hoje, nós vamos mergulhar em uma das crenças mais secretas e controversas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga essa religião. As origens, o surgimento de um povo eleito. Para entender essa doutrina, precisamos voltar ao século XIX. O cenário era os Estados Unidos, em uma época conhecida como o Segundo Grande Despertar, um período marcado por intensos avivamentos religiosos, pregações de rua e o surgimento de novas igrejas. Foi nesse contexto que Joseph Smith, um jovem de origem simples, afirmou ter recebido visões celestiais. Segundo ele, Deus e Jesus Cristo apareceram pessoalmente para dizer que todas as igrejas existentes estavam corrompidas. A mensagem era clara: a verdade havia sido perdida, e ele seria o profeta responsável por restaurar o verdadeiro evangelho. A partir disso, nasceu o mormonismo, ou, como preferem se chamar, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas essa restauração não seria apenas uma volta ao cristianismo original. Joseph Smith introduziu novas escrituras, como o Livro de Mórmon, e novas revelações. E nelas, surge uma das ideias mais radicais, a de que apenas esse povo, reunido novamente nos últimos dias, seria digno de receber a herança plena de Deus. O conceito da herança exclusiva. De acordo com os escritos mormons, existe um plano divino com diferentes níveis de glória. Mas a promessa suprema, chamada exaltação, é reservada apenas para os fiéis da Igreja restaurada. Isso significa que só os mormons herdarão não apenas bênçãos espirituais, mas também a própria terra, renovada e transformada após a volta de Cristo. Eles acreditam que, no chamado milênio, um período de 1000 anos em que Cristo reinará sobre a terra, os santos dos últimos dias governarão ao lado dele. Não como meros participantes, mas como líderes e governantes. É uma crença ousada, um povo específico, separado de todos os outros, destinado a herdar o mundo. E essa ideia moldou profundamente a forma como os mormons se enxergam. Eles não se viam apenas como mais uma igreja cristã, mas como a nova Israel, o povo escolhido para preparar o planeta para o retorno do Messias. Identidade, missão e poder. Esse senso de exclusividade foi o combustível que o sustentou em meio a perseguições brutais. No século XIX, os mormons foram expulsos de cidades, tiveram templos incendiados e até o próprio Joseph Smith foi assassinado. Mas em vez de enfraquecer a fé deles, isso reforçou a ideia de serem um povo separado, diferente, destinado a algo grandioso. Quando marcharam para o deserto de Utah, acreditavam estar repetindo a jornada bíblica do Êxodo, liderados por um profeta moderno. E construíram uma comunidade forte, rica e organizada. Tudo com base na certeza de que eram o único povo escolhido para herdar o mundo e governar ao lado de Cristo. Para muitos fiéis, essa doutrina ainda hoje é motivo de orgulho e esperança. Se permanecermos firmes, um dia reinaremos sobre a terra renovada. Mas, para quem olha de fora, a pergunta é inevitável. Se só eles herdarão o mundo, o que acontece com os bilhões de pessoas que não fazem parte da Igreja Mórmon? As críticas e as contradições. E aqui entra a polêmica. Para os cristãos tradicionais, essa crença é vista como exclusivista e até arrogante. Afinal, o Novo Testamento ensina que a salvação está aberta a todos os que creem em Cristo, sem distinção de povos ou igrejas. Mas o mormonismo afirma algo diferente, que apenas os que aceitarem o Evangelho restaurado alcançarão a exaltação máxima. E mesmo dentro da própria Igreja Mórmon, essa doutrina foi discutida e reinterpretada ao longo do tempo. Alguns líderes pregaram a versão mais rígida. Só quem se torna mórmon terá a herança plena. Outros, tentando suavizar, explicaram o sistema dos 3 reinos de glória. Reino celestial, reservado aos mormons fiéis. Reino terrestre, para pessoas boas que não aceitaram o Evangelho. Reino celestial, para os ímpios e rebeldes. Apesar dessas explicações, a base não muda. O privilégio supremo é apenas dos mormons. E aqui está a grande questão.
Isso é mesmo uma revelação divina? Ou é uma doutrina criada para fortalecer a identidade e o poder de um grupo específico? O debate que não acaba. Essa crença continua viva até hoje, e não deixa de gerar debates intensos. De um lado, os Mormons veem isso como uma missão gloriosa: preparar a terra para Cristo e herdar com ele todas as coisas. Do outro lado, críticos acusam a doutrina de ser uma forma de manipulação, uma promessa de poder para manter os fiéis submissos. E no meio de tudo isso, surge uma reflexão que mexe com qualquer um. Será que Deus realmente escolheria apenas um grupo restrito, deixando de fora bilhões de pessoas que nunca tiveram sequer contato com o mormonismo? Ou será que essa doutrina é fruto de um contexto histórico, de uma época em que Joseph Smith precisava fortalecer a identidade de seus seguidores em meio a perseguições? Essa é, sem dúvida, uma das doutrinas mais impactantes do mormonismo. A ideia de que, no fim dos tempos, só os Mormons herdarão o mundo e reinarão ao lado de Cristo. Para uns, isso é revelação. Para outros, arrogância. Para uns, esperança. Para outros, ilusão. Mas, no fim, resta uma pergunta que ecoa como um desafio. Quem, afinal, herdará a terra prometida? Será que estamos diante da verdade divina? Ou apenas diante de mais uma doutrina criada por homens? Agora eu quero ouvir você. O que você acha dessa doutrina? Ela faz sentido? Ou é apenas mais uma ideia criada para manter poder sobre os fiéis? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo, e vamos continuar esse debate que ainda está longe de terminar.